Estamos aqui em mais uma sala de conversa da APA. Hoje trouxe o historiador Tiago Guerra para falar sobre o artigo Paulo Freire e Paulo Pontes em Guarulhos, Cultura e Resistência. O link para acessar o texto está na descrição deste vídeo. Esta é mais uma iniciativa do Ponto de Cultura APA, Memória, Cidadania e Patrimônio, e é mantido com recursos da Política Nacional Aldir Blanc. Oi, Tiago, tudo bem? Fale para a gente um pouquinho sobre a Casa de Cultura Paulo Pontes. Olá, tudo bem, Bruno? Boa noite, bom dia e boa tarde, quem estiver vendo no outro horário. Cara, o artigo é uma continuidade, né, do primeiro texto, deriva de um artigo anterior, né, que eu escrevi com a Joyce, que é minha companheira. A gente tinha feito uma pesquisa sobre o Paulo Freire aqui em Guarulhos, né, especificamente a influência do Paulo Freire nos projetos aí de alfabetização para adultos, especificamente num programa MOVA, né, Movimento de Valorização da Alfabetização, que é um programa surgido ainda durante o primeiro governo do PT aqui na cidade. E a gente tentou refazer um pouco esse percurso, né, da presença freiriana na cidade, né? E foi interessante naquele momento do artigo que nós entramos em contato com um educador importante, né, que é o Hélio dos Reis, é um professor que tem uma história brilhante, assim, né, no sentido de participação desde com o seu papel durante a ditadura militar, né, como um educador, né, na resistência aí dentro das comunidades eclesiais de base. Ele trabalhou lá na Pelazia de São Félix, acho que é do Araguaia ou do Xingu, né? Agora fugiu, mas do Pedro Cassal da Liga, né? Depois eu até olho aqui essa informação. Enfim, então a gente tentou, né, aqui naquele artigo contar essa história, e foi aí que a gente se deparou com Paulo Freire, né, e essa influência do educador pernambucano nos programas de educação de jovens e adultos na cidade. Então essa foi a deixa do primeiro artigo, e aí a ocasião de escrever a história do Nego Sete, né, que nós conversamos anteriormente, ela exigia um encerramento, né? Na verdade, para mim agora acho que nem tem um encerramento, né? Até imagino escrever outras coisas sobre a ditadura em Guarulhos, né? Mas por hora é esse encerramento do território, né? De falar da Vila Fátima. E aí o artigo sobre Paulo Freire ele foi publicado faz uns 4 anos. Eu faço a reescrita agora junto com a Joyce e eu coloco o elemento do Paulo Pontes, né? Então são dois Paulos, coincidentemente, na resistência contra a ditadura militar, né? Porque também o caso do Paulo Freire foi exilado, Paulo Pontes não chegou a ser exilado, né? Mas teve outras consequências. O Paulo Pontes acabou morrendo muito cedo também, né? Infelizmente, ele era um dramaturgo, um dos criadores aí da grande família, e que vai dar o nome à Casa de Cultura também na Vila Fátima, né? Então esse encontro de nomes famosos aí na década de 70 com movimentos de resistência, de luta contra a ditadura que foi instaurada em 64 no Brasil, e também aqui seus reflexos aqui em Guarulhos. Acho que é um momento ali que as organizações populares, né, começam a optar por, né, outras organizações não ser a luta armada, né? Que ali já estava morrendo muita gente, estavam se buscando se organizar, né? Acho que forma de educação, né, com esses grupos
disseminava educação popular, né? E acho que no artigo você fala um pouquinho sobre isso, né? Esses grupos estavam se organizando pela cidade e aí vai na Casa de Cultura Paulo Pontes, né? Explica um É pouquinho sobre isso. essa situação, desse momento né, da política nacional e que influencia aí na cidade de Guarulhos, né, nas organizações populares. É, é isso que você comentou agora. Depois do 73, né? 73, 74 é o encerramento do mandato do Médici, né? Que é o chamado anos aí mais sangrentos, né? Do ponto de vista do combate que a ditadura faz a organizações de esquerda, armada ou não armada, né? Acho que é bom também dizer isso, né? Que na verdade o massacre ele ele é centrado, sim, em movimentos que vão pegar em armas, né? Mas ele também vai atingindo outras organizações, né? E também de maneira muito diversificada, né? Então, esse período pós AI-5, em 68 no Brasil, ele ainda padece um pouco de alguns estudos aí mais aprofundados, né? Porque a gente tem uma dimensão de que a esquerda armada, né, de que essa esquerda urbana, que usava a estratégia de roubar banco para financiar a luta, que vai, enfim, promover sequestro de embaixadores, ela é o exemplo de luta que aconteceu, né? Que foi quem pegou em arma de fato, né? Não morreu apenas, e aí esse apenas entre aspas, tá, eu coloco, né? Pessoas que pegarem armas contra os militares, né? Isso é uma falácia que serviu aí de escape durante muito tempo. E aí leva, enfim, então o ápice disso tudo é o começo dos anos 70, né? 73, 74, essa virada, né? E também, no artigo eu tento demonstrar que essa esquerda que vai ser chamada de esquerda democrática, né? Também uma tentativa de diferenciar essa esquerda que pegou em armas, né? Ela também não estava, ela também não surgiu como uma resposta ao fracasso do convite à luta armada promovido pelas organizações clandestinas no Brasil, né? Ela estava em permanente movimentação, né? Essa parte dessas organizações, né? Por exemplo, sindicatos, mesmo com o peleguismo, mesmo com as intervenções permanentes, eles continuaram atuando durante a ditadura, né? Essa esquerda que não pega em armas, né? Ou esses movimentos contra a ditadura, eles também estão muito atuantes, né? Então eles também estão tendo vozes. É lógico que a partir de 74, com a crise do petróleo, né? Há uma mudança, né, da base econômica no Brasil, né, que vai levar, né, a deterioração salarial, a hiperinflação, né, que vai ser no final dos anos 70, nos anos 80, e aí desemboca, aí sim, nas greves do ABC. Mas o que se percebe é que você tem ali, naquele momento, uma... principalmente nas periferias, né, com esse crescimento das massas, né, das manchas urbanas, né, então das chamadas periferias hoje, então começa a se deparar com muitos problemas, né, nas grandes cidades, né. Então as pessoas começam a se organizar, entendeu? Então, as pessoas estão se organizando. A Ellen, né, eu cito a Ellen no artigo, né, que é a nossa colega na APA, ela fala sobre a SABS, né, a Sociedade de Amigos do Bairro, aqui de Guarulhos. Uma das coisas que é pesquisado lá é como as SABs, elas, mesmo num ambiente de ditadura,
elas estão reivindicando questões populares, como, por exemplo, asfaltar a rua, reivindicando água encanada. Quer dizer, então, então, o que se percebe aí que você tem um movimento ali de contestação muito forte em relação à ditadura, e eu acho que aí soma aí eu quero dizer acho que do elemento mais forte, né, que o artigo aborda, que é o movimento estudantil, né? Então, de um lado a igreja, obviamente, né? Então, a igreja ela passa a ter um papel. Eu até menciono, né, um dos concílios lá que faz menção a esse olhar da igreja para os mais pobres, né? Olhar para a igreja, essa igreja mais social, que na verdade acaba abrindo uma janela de oportunidade para a atuação, no caso no Brasil, da teologia da libertação, né? Que são vários freis aí, dominicanos, agostinianos, beneditinos, enfim, que acabam atuando de maneira conectada com as pastorais nas periferias da cidade, promovendo essas ações aí de conscientização, sim, de formação, sim, mas principalmente de tentar resolver os problemas imediatos, né, da vida da classe trabalhadora, né? Então, esses problemas imediatos que, enfim, em um momento vai ser, por exemplo, o custo de vida, né? Então vai ter um movimento de custo de vida. O outro momento vai ser a carestia, né? Então, as igrejas organizam aquelas fichas de pão, de leite que as pessoas vão e tiram, né? É uma espécie de bolsa. Então, assim, e os estudantes, né? Eu ia falar dos estudantes também. Você tem também um renascimento aí. Também não acho que é renascimento, essa palavra, não pensei numa palavra melhor agora no momento. Mas essa readequação, né, do papel do movimento estudantil, né? Porque, bom, no final dos anos 60, o convite da chamada esquerda armada é para pegar em armas, né? E onde é que eles vão encontrar a gente para pegar em arma? Nas universidades, né? E ali se acontece assim uma tragédia, né? Muitos jovens acabam morrendo. Quer dizer, como é que você vai enfrentar militares armados? Eu tô lendo algumas coisas sobre isso, eu fico assim, né? Bastante aturdido, né? Assim, mas é a estratégia do tempo, né? Também não tenho como cobrar. Muito fácil agora ser um engenheiro de obra pronta, né? Talvez era o que tinha para o momento, mas de fato não havia ali uma estratégia adequada para enfrentar isso. Mas, de qualquer forma, as pessoas não param de estudar, né? Então, mesmo as universidades sob intervenção, sob ocupações, né? Então, os militares entram nas universidades e batem nos estudantes. Aquilo continua fermentando muito forte, né? Essa movimentação. E no caso especificamente de Guarulhos, o que percebi na pesquisa foi essa atuação dos secundaristas, né? Principalmente os ginásios, né? Então você tinha escolas ginasiais que tinham jornais ali que falavam sobre o dia a dia da escola, mas principalmente bastante combativos em relação às denúncias do que ocorria no Brasil na época, né, na ditadura. E sim escolas secundárias, né? Algumas escolas, principalmente escolas particulares, como a 9 de Julho, o Kennedy, né? Kennedy, exato, estou lembrando aqui dos nomes. Aquele colégio lá que ficava ali no Ético, né? Que é o colégio ali na Paulo Facine. Então, você tem jovens ali atuando, e obviamente também nas poucas universidades que existiam na cidade, né? Então, no caso, Farias Brito, né? Que era uma faculdade, e a FIG, que também era uma faculdade, né? Então, então você tem essa aglutinação de jovens, né? Que estão ali contestando o regime, que estão fazendo jornais, que começam a se encontrar
e mesmo com a ameaça de censura, mesmo com a ameaça de prisões, né, eles estão lá fazendo coisas, produzindo coisas. E aí, ocasionalmente, essa oportunidade de fazer uma atuação junto a comunidades mais pobres, né, ali né, no caso, começa ali na Vila Fátima, mas principalmente Vila Flórida, Divinolândia ali, que é essa região aqui, hoje ali próxima, ali entre a Tiradentes e Otávio Braga, né? Então, essa atuação desses grupos estudantis, eles acabam impactando, né, de certa forma, essa região, né? Então você vê, né, o que o artigo tenta mostrar é essa convergência, né? Então, de um lado a igreja com as pastorais, né, com a atuação, no caso específico aí dessa influência do Paulo Freire, né, que vai se mostrar somente no início da década de 80. Por outro lado, esses estudantes, esses jovens, juntamente com a massa aí de populares que não tinham acesso a nada, essa oferta aí de tentar produzir coisas novas e produzir acesso à cultura, né? Acho que isso que fica também nítido, né, no caso da Casa Cultura de Paulo Pontes, que ali é tentar dar conta de um déficit que era enorme naquele momento, que era acesso à cultura, né? Acesso a bens culturais aí para todos, né? Então não é à toa que era teatro, cinema, rodas de leitura, círculos de leitura, eram várias artesanato, né? Pintura, dança, né? Festas, né? Então, tentar dar essa resposta. Só para a gente fechar, Thiago, deixa eu alongar muito, porque a ideia é a gente bater esse papo para chamar as pessoas a lerem o artigo, né? O artigo está na descrição do vídeo. Como se o Paulo Freire e Paulo Pontes se relacionam aí com esses grupos de organização popular na cidade? O Paulo Pontes, ele vai dar o nome, né, da Casa de Cultura. E é muito interessante, né? Na escrita eu uso como base o trabalho da Maria Cristina Fernandes, né? Que é um trabalho de TCC, e ela faz uma pesquisa bastante extensa, né? Sobre a questão da casa, inclusive porque ela participou, né? Então ela tem uma relação também muito próxima, né? Com a casa. E assim, a escolha do nome do Paulo Pontes tem a ver com ser um artista que faleceu naquele momento, né? Então, de tentar prestar essa homenagem, mas principalmente pela vocação teatral, né? Que o grupo, né? A Casa de Cultura, ela surge como uma atividade mambembe, né? Então, não havia ainda o bairro da Vila Fátima. Eles vão escolher o bairro da Vila Fátima de uma maneira estratégica ali, né? Que depois quem quiser ler no artigo vai saber por quê. Mas é um grupo mambembe que tem um objetivo primeiro, né? Então, é esse círculo de estudantes que estão produzindo jornais e estão pensando em peças, né? Então, a ideia deles é fazer atividades mambembe circulando pela cidade, né? Você vê que coisa, né? É um plano cultural, né? Na verdade, eles tinham um plano, era um plano de cultura pela cidade. E a escolha do nome é o primeiro presidente, né? O primeiro diretor ali da casa, ele que faz essa sugestão de nome, as pessoas acolhem. O Paulo Freire, a influência tem a ver com a visita, né, que o Hélio realiza, logo quando o Paulo Freire volta, né, do exílio, nos anos 80, no ano 1980, né, especificamente. Então, ele faz uma visita ao Paulo Freire para tentar, lendo agora, né, até reescrevendo um pouco, né, essa pesquisa, havia um problema ali, né, de entendimento do que estava sendo feito, né, de fato, né. Então havia uma certa insegurança ali dos educadores, né. E na verdade o Hélio, quando ele faz esse contato, ele quer tentar dar formação, né. Então tentar criar uma noção do que de fato aquilo está sendo produzido. E assim,
E aí é curioso, né, que nas transcrições, né, da entrevista, é o Paulo Freire que fica bastante espantado com o trabalho que está sendo realizado, né? Fala, bom, vocês estão de fato pondo a minha ideia em movimento. Mas é isso, né? Então, tinha problema de frequência de estudantes, enfim, são questões que a EJA enfrenta hoje, né? A questão de frequência de estudante, né? Que naquele momento lá isso já estava sendo observado, né? Mas, de fato, havia um compromisso de bases freirianas, né? De evitar um ensino bancário, de colocar o sujeito como de fato um sujeito da aprendizagem, né, como parte de um processo, né, de pensar a alfabetização dentro de uma construção da realidade próxima, né, do adulto, no caso, né, então, sempre partir da realidade dele, né, então, e aquela proposta de você encontrar um eixo comum, né, de você às vezes encontrar uma palavra-chave, né, que encadeasse a partir da realidade próxima, né, do estudante. Então, isso, o nome Paulo Freire vai inspirar, né, de fato, toda a prática que vai embasar esses grupos de educação popular na Vila Fátima, mas também se espalha, né? Então, esses grupos acabam, né, vai se tornar o Caritas depois, né, que ficava lá na igreja do Taboão, e se expande pela cidade, né? Por aquela região ali do Taboão, Bela Vista, Vila Fátima, Vila Barros, né? São grupos de educação popular desses educadores, né? De levar essa experiência, né? Então, as palavras geradoras, né? Os temas geradores, levar a fundo essa experiência com as pessoas, né? Então, a junção dos Paulos aí é esse encontro feliz, né? Da cultura e da educação num bairro aqui em Guarulhos, né? E se expressando numa forma bastante singular aí de resistência e de abertura democrática, né? Porque ali a gente está num processo, lógico, eles não sabiam que logo mais a ditadura cairia, né? Mas eles estão ali com um martelinho lá, erodindo ali os diques da repressão, os diques da censura, os diques da violência de Estado que o Brasil passou aí nesses 21 anos de ditadura militar. Quando a gente se distancia um pouco do tempo, né? Parece que a gente fala às vezes de 5, 6 anos, como se fosse rápido, né? Quando a gente está distante, mas viver numa ditadura, se numa semana é um tempo muito grande, né? Um dia numa ditadura é um tempo muito grande. Quando a gente se distancia, a gente perde um pouco essa relação, né? A gente fala, a ditadura estava para acabar, mas demorou 5, 6 anos para acabar. Né? De quando a gente está discutindo esse tema, 10 anos, né? Exato. E aí a gente vai perdendo um pouco essa relação. Mas é isso, acho que é um convite à leitura do artigo, né? Só seguir aqui pelo link na descrição. Agradeço aí, Thiago, pela participação, né? Essa aqui foi mais uma sala de conversa da APA. Hoje eu trouxe o historiador Thiago Guerra. Falamos sobre o artigo Paulo Freire e Paulo Pontes em Guarulhos, Cultura e Resistência. É mais uma iniciativa do Ponto de Cultura APA, Memória, Cidadania e Patrimônio. Até mais.